Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. É para nós uma alegria imensa poder, de novo, compartilhar com você o que Deus tem também compartilhado comigo. Hoje quero falar com vocês sobre um tema fundamental para a fé, para o crescimento da igreja e para a expansão do reino de Deus. A pregação. Ainda há lugar para a pregação no espaço vivencial da fé no contexto atual? Fique conosco porque na reflexão de hoje nós vamos responder esta questão. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal e também nos ajude a divulgá-lo, enviando este link para os seus amigos e os seus irmãos. Vamos então ao tema do vídeo de hoje. O Evangelho já se fez ouvir aqui, boas novas estão ao O exercício da pregação durante os 2000 anos de história do cristianismo figurou como um carro-chefe para a difusão da fé e a formação espiritual da cristandade. Desde João Batista, o precursor do Messias, que apareceu pregando lá no deserto da Judéia, passando por Jesus, que percorreu, por sua vez, toda a Galiléia, diz a Bíblia, ensinando e pregando o Evangelho do Reino, passando pelos apóstolos, pelos pais da igreja, os pré-reformadores, até os reformadores na Idade Média e os avivalistas da modernidade, chegando até os nossos dias, a mensagem que chama homens e mulheres ao arrependimento e à conversão, à fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus e Salvador, tem ecoado neste mundo por meio da pregação. Tudo isso porque, como diz Paulo, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, versículo 21. Durante mais de 20 séculos, a pregação se manteve em sua forma e conteúdo. Sua eficácia nunca dependeu de nada mais que a palavra revelada, do Espírito Santo como fonte de inspiração e do seu mensageiro, o ser humano. João Batista, por exemplo, pregava no deserto. Jesus estabeleceu o seu púlpito junto às praias do mar da Galileia, sobre os montes e também nas cidades, nos lugares onde a população se concentrava. Os apóstolos pregavam nas ruas, nas praças, no templo e de casa em casa. Esta mesma prática se verifica ainda nos nossos dias. A tecnologia tem contribuído nos últimos 50 anos para o exercício da pregação. Há pregação no rádio, na TV, na internet, nas páginas impressas, na música, enfim. Todavia, com todo este recurso que aumentou o poder da difusão do Evangelho, algo acontece que tem diminuído a eficácia da mensagem pregada. Nunca se pregou tanto, porém, os resultados da pregação parecem não corresponder ao volume de mensagens proclamadas. Nota-se um esforço na busca de se encontrar técnicas e estilo que possa comunicar melhor
a mensagem da pregação. Nos últimos anos, já desfilaram diante dos nossos olhos uma sucessão enorme de estilos. No momento, o que está em evidência é o estilo coaching. Os recursos e técnicas são sempre muito bem-vindos. Desde os pais da igreja, observamos uma constante busca por ferramentas, recursos e técnicas para o auxílio na pregação. A técnica para a confecção de esboço oferecido no estudo da homilética, a exegese do texto proporcionada pela hermenêutica, os seminários, os cursos para pregadores na forma de livros e recursos tecnológicos sempre ajudaram, mas nunca foram preponderantes. É inegável, porém, a constatação de uma triste realidade em nossos dias. Verificamos que, não obstante a farta quantidade de recursos, a pregação talvez nunca foi tão negligenciada. Não é raro encontrarmos pregadores rasos, superficiais, frios e negligentes em relação ao seu conteúdo ou em relação ao conteúdo de suas pregações. Se desejamos recuperar a eficácia da pregação e restaurar o lugar do púlpito como eficiente instrumento, como sempre foi, a serviço da pregação, da mensagem renovadora, transformadora e edificante, precisamos rever a fonte, o agente e o conteúdo da pregação. A verdadeira fonte da pregação, irmão e irmã, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Desta fonte se bebe, preste atenção, se bebe geralmente de joelhos em oração. O agente da pregação, o ser humano, este agente da pregação precisa primar por uma vida santa, precisa palmilhar pelo caminho da santidade. A pregação exige santificação. Lábios impuros precisam ser purificados. Lembra o que ocorreu com Isaías? No capítulo 6 de Isaías, versículos de 5 a 8? A regra é homens santos falando movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, versículo 21. Por fim, precisamos rever o conteúdo da pregação. Precisamos voltar a pregar a palavra. Pregue, portanto, a palavra. Pregue a palavra. Pregar a palavra é pregar Jesus, o tema central das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo declarou que a sua mensagem era centrada em Jesus, 1 Coríntios 2:2. Como disse Jeffrey Artus, a pregação é o meio pelo qual Deus forma a sua igreja. Por meio da pregação, Deus concede fé, arrependimento e nova vida. Pregue a palavra, mas pregue com unção, como fê-lo Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou, diz Lucas, em Atos. Pregue a palavra, mas pregue com graça, com paixão e fervor. Pregue a palavra. Dependemos dela como o corpo depende do pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. John Stott,
O renomado pastor e escritor inglês afirma: a pregação é indispensável para o cristianismo. Sem a pregação, ele perde algo necessário que lhe confere autoridade. Isto porque o cristianismo é essencialmente uma religião da palavra de Deus. Portanto, pastores, missionárias, irmãos e irmãs, preguemos a palavra com ousadia e compaixão. Assim cremos. De crescer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de voar.